Olá, colegas do ProF, tudo bem? Professor Rodrigo, trazendo para vocês a minha produção da avaliação nacional, a última semana desse semestre. E nos foi pedido nessa atividade que a gente produzisse um mapa mental com todas as problemáticas da educação física abordadas durante esse semestre letivo. E após criar esse mapa mental, que a gente abordasse, teoricamente, um pouco de cada um dos pontos que foram discutidos durante os fóruns e durante os encontros presenciais no semestre. Eu criei o meu mapa mental, que eu vou compartilhar com vocês no fórum, e vou falar um pouquinho sobre ele. Vocês já podem visualizar aí como é que eu fiz a estrutura do meu mapa. No centro eu coloquei as problemáticas da educação física, e aí ao redor dela eu coloquei as 6 problemáticas que nós trabalhamos nas 6 primeiras semanas. Falar um pouquinho sobre cada uma e aí vou destrinchando, vou abrindo esse mapa mental para vocês darem uma olhada nos outros braços que ele tem, certo? Então, na primeira semana, a problemática que foi abordada foi a problemática relacionada ao abandono do trabalho docente. Essa problemática que está em vermelho. A gente comentou, a gente percebeu e a gente refletiu durante os estudos que esse abandono do trabalho docente, ele pode ser inibido ou pode ser estimulado a partir de 4 dimensões, que a gente viu no texto do Gonzalez. Essas 4 dimensões são o processo de transformação da área, então aquele processo de transformação histórico, desde a educação física higienista, passando pela educação física militarista, esportivista, até chegar à educação física renovadora, a educação física popular, a partir dos anos 80, 90, e aí a gente tem o advento da LDB e etc. A gente também tem como fator, como dimensão, como categoria que pode inibir ou estimular o abandono do trabalho docente, as condições objetivas de trabalho que o professor tem na sua realidade, a cultura escolar, que é aquilo que permeia a educação física, e essa cultura escolar pode ser destrinchada também em outros aspectos. Essa visão da cultura escolar, ela é uma visão muito ampla. Quando a gente fala do olhar da cultura escolar sobre a educação física, a gente está falando sobre professores, alunos, toda a comunidade escolar e a visão que eles têm do componente curricular da educação física. Os pais, a gestão, toda a escola tem uma visão sobre a educação física que nem sempre é a visão do que realmente é o componente curricular. E aí essa visão, essa cultura escolar também pode alterar, pode inibir ou pode estimular esse processo de abandono do trabalho docente. A gente tem aqui também a última dimensão, citada pelo Gonzalez, que são as disposições sociais do professor atualizadas no contexto de trabalho. Então, o próprio professor, ele tem uma bagagem, ele tem uma história de vida, ele tem um contexto que não pode ser desprezado. Esse contexto, essa disposição social também pode inibir ou pode estimular o professor no abandono do trabalho docente ou no investimento pedagógico. Então pode inibir ou estimular esse abandono do trabalho docente. Na segunda semana, deixa só eu ajustar aqui para todo mundo conseguir ver direitinho. Na segunda semana, a gente comentou, a gente discutiu sobre a relação entre teoria e prática. E aí a gente falou muito sobre uma parte dos professores que adota a educação física e adotava a educação física como disciplina eminentemente prática, 100% prática, totalmente prática. Não havia uma abordagem conceitual sobre a educação física e muito menos uma preocupação com os saberes atitudinais. E aí a gente percebe que, principalmente a partir da obra do coletivo de autores, de 92, Soares et al., a gente percebe que há uma mudança nesse paradigma, né? A abordagem cultural, ela traz vários conceitos, né? Traz uma abordagem mais conceitual para a educação física. E aí a gente percebe também uma preocupação nos autores de base. A autora de base do texto
do texto da semana 2 foi a Darido, ela mostra uma preocupação a partir desse livro do coletivo de autores, A Metodologia do Ensino da Educação Física, em que a educação física não vire um componente curricular como os outros, eminentemente teórico, totalmente teórico, que por ter essa crítica do coletivo de autores da prática, apenas a prática da educação física, apenas o ensinar a fazer, e aí essa crítica passe a fazer da educação física uma disciplina totalmente conceitual, que ensine apenas sobre o fazer e deixe esse lado que é da disciplina, que é o lado do ensinar a fazer, dos saberes procedimentais, acabe deixando esses saberes de lado para abordar apenas os saberes conceituais. Então a Darido, ela traz essa preocupação da educação física deixar os procedimentos de lado e se basear apenas nos conceitos. E aí a gente percebe que a prática pedagógica que a gente deve buscar na educação física, e os documentos legais eles vão nessa perspectiva, é uma prática teórica que aborde a relação entre a teoria, mas não abandone a prática. Então é aquela coisa que aqueles 3 saberes que devem ser abordados na aula de educação física: o saber conceitual, os saberes procedimentais e também os saberes atitudinais. A gente consegue trabalhar os conteúdos da educação física, as unidades temáticas, relacionando esses saberes. Eu acho que a educação física é uma disciplina que ela permite que a gente trabalhe todos os saberes, os 3 saberes, em praticamente todas as aulas. Não tem nenhuma aula que a gente não consiga trabalhar o ensinar a fazer, o ensinar como fazer e o ensinar sobre o fazer, né? O ensinar a fazer saberes procedimentais, o ensinar sobre o fazer os saberes conceituais e o ensinar como fazer os saberes atitudinais, que a gente consiga trabalhar nas nossas aulas conceitos, procedimentos e atitudes com nossos alunos. Então, foi mais ou menos isso que a gente discutiu durante a semana 2. Na semana 3, deixa eu ajustar aqui o meu mapa conceitual para vocês enxergarem melhor. E aí na semana 3, a gente falou um pouquinho sobre os aspectos legais da educação física. E aí quando a gente falou sobre esses aspectos legais, a gente falou sobre uma problemática da educação física, que é a dispensa nas aulas de educação física. E aí quando a gente comentou sobre isso, foi um texto da Fernanda Moretti Impolseta e da Soraya Darido, que fala sobre esses aspectos legais, mas durante as discussões do fórum a gente percebeu que existem as dispensas legais, né? São aquelas que estão baseadas na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica. Lá no artigo 26, a LDB nos traz as dispensas legais, as dispensas que estão ali amparadas pelo seu artigo 26, que são 5 dispensas. Então a gente tem na LDB, nesse artigo 26, dispensando das aulas de educação física, aquelas alunas que têm um prole, também aqueles alunos que prestam serviço militar, os alunos maiores de 30 anos, aqueles que trabalham mais que 6 horas e os amparados pelo Decreto 1049 de 1969, que são aqueles com problemas de saúde, aquelas doenças, principalmente as do trato respiratório, que estão lá elencadas nesse Decreto 1049. A gente percebe que existem essas dispensas legais e mesmo essas dispensas legais há uma discussão sobre elas, porque essa lei, a LDB, ela é de 1996, né? 98, 96. A LDB já é da década de 90. Então ela já está desatualizada. Ela não tem uma 96. Então ela é de 96, ela está desatualizada e ela não está preparada para a realidade atual do ensino da educação física. Então ela ainda tem essa questão de quem está prestando serviço militar não precisa praticar educação física, porque traz aquelas raízes da educação física na época militarista. Então tem esses aspectos que dispensam da educação física, são aspectos legais. Então quem está encaixado aí nesse artigo 26 tem o direito à dispensa. Entretanto, a gente percebe que deve haver uma discussão.
no nosso Congresso para que haja uma mudança, alguma reversão em alguns aspectos dessa lei, porque já está ficando desatualizada. Além dessas dispensas legais, que são amparadas pela LDB, a gente tem as dispensas que acontecem, que não são dispensas amparadas pela lei, mas são dispensas que acabam ocorrendo na prática. São, por exemplo, aqueles praticantes de exercício fora da escola. A gente percebe muito isso, principalmente nas escolas privadas, que são aqueles estudantes que comprovam algum tipo de exercício físico, algum tipo de atividade física fora da escola, como matrícula em academia de musculação, leva esse atestado, leva essa declaração para a escola e aí é dispensado da aula de educação física. Eu presenciei isso durante o meu ensino básico. Além disso, também a gente consegue ver também nas escolas privadas os estudantes que são aqueles estudantes atletas, os que representam a escola nos jogos escolares, por exemplo, na seleção da escola. E esses atletas também, esses estudantes atletas, eles também têm liberação da educação física. E a gente percebe a herança da educação física esportivista, né? Baseada no esporte, no alto rendimento, na competição. E aí esses estudantes que já treinam na seleção da escola, eles não precisam participar das aulas de educação física. Então ainda tem aquela vinculação muito grande de a educação física ser apenas o esporte, né? E além disso, a dispensa daquelas doenças que não são amparadas pelo decreto 1049. Então, muitas vezes a gente recebe atestados de médicos que não estão amparados pelo decreto, mas ainda assim a gente acaba considerando. Outras vezes até mesmo pais de alunos que vêm pedir, que não têm o atestado, mas dizem que os alunos não podem, os estudantes, seus filhos não podem participar das aulas ao ar livre, ou então no campo que tem areia, ou então que peguem muito sol. Então a gente vai analisando caso a caso, mas aí fica essa questão da dispensa nas aulas. Tem a dispensa legal, mas também tem as dispensas na prática, que não são amparadas pela lei, mas que acabam acontecendo. Na sequência, na semana 4, a gente falou sobre a indisciplina e o afastamento, mais duas problemáticas que foram discutidas na semana 4. E aí a gente vai destrinchando a disciplina e o afastamento em outras micro problemáticas, né? Nas razões do porquê acontecer essa indisciplina e esse afastamento. Então a gente pode destrinchar a indisciplina e o afastamento nesses pequenos círculos aqui que eu coloquei do lado, ó, que é a resistência à participação, também tem a negação à participação nas aulas. Tem aqueles alunos que se aproveitam da legislação, né? São duas problemáticas aqui que vão se encontrando. Então, alunos que não querem participar das aulas se aproveitam da legislação que está atrasada, como eu comentei anteriormente, para não participar das aulas. E a gente tem a questão da indisciplina, que é a falta de respeito, a violência e a própria indisciplina entre os alunos. E aí, como é que a gente pode superar? A gente discutiu um pouco sobre isso também, como é que a gente pode superar essa indisciplina, esse afastamento, como é que a gente pode superar a resistência à participação, a negação à participação nas aulas, esses alunos que preferem recorrer às arquibancadas do que participar das aulas, ou que preferem não participar também das aulas, ficam apáticos nas aulas, na sala de aula. Como é que a gente pode superar isso? E aí a gente discutiu isso na semana 4, durante os fóruns. A gente leu alguns textos sobre essa questão de como superar o afastamento e a indisciplina. E o que a gente conseguiu perceber que os textos tinham em comum e que os relatos tinham em comum é que duas formas de superar a indisciplina e o afastamento é através da construção da autonomia, você tirar o aluno daquela situação de heteronomia e trazer ele para ser protagonista do ensino, protagonista das aulas e protagonista do seu próprio aprendizado. Então, essa construção da autonomia é muito importante. Aí a gente retoma Paulo Freire e também a questão dos conteúdos atitudinais. A gente não deixar de trabalhar os conteúdos atitudinais nas aulas de educação física. Então,
são duas coisas que vão se entrelaçando. A construção da autonomia e o trabalho dos conteúdos atitudinais. A gente pode trabalhar os conteúdos atitudinais e, ao mesmo tempo, ir passando dessa heteronomia para a autonomia do aluno. Um dos textos que eu li, ele trazia uma proposta pedagógica, e aí nessa proposta pedagógica, para combater a indisciplina, ele trabalhava justamente a construção coletiva de regras. E aí ele trazia os valores, e aí as regras só podiam ser criadas por todos os alunos. E aí numa atividade seguinte, a professora pesquisadora faz uma atividade chamada Farol da Educação Física, na qual também ela trabalha as atitudes, ela trabalha o autoconhecimento, ela trabalha a questão dos alunos perceberem quais são as atitudes corretas e quais não são. Ela prepara um farol com 3 cores, a cor vermelha, a cor amarela e a cor verde. Na cor vermelha significa eu critico, na cor amarela significa eu proponho, e a verde significava eu felicito. E aí você podia escrever recados, podia ser para a professora, para a disciplina ou para outros colegas, no qual ou você criticava, ou você propunha alguma coisa, ou você felicitava alguém por algum tipo de atitude ou comportamento que essa pessoa tinha tomado, ou até por ter gostado ou não das aulas. Então, e no final de cada aula, a professora pegava os recados e lia cada um deles e discutia entre a turma. Além disso, ela trabalhava também a questão da resolução de conflitos entre os próprios alunos. Cada vez que tinha um conflito, ela chamava os alunos para debater aquele conflito e aí tentava fazer com que eles mesmos resolvessem esse conflito, arranjassem alguma resolução para esse problema que eles tinham. Então, são duas formas de superar a indisciplina e o afastamento, mas que elas caminham juntos: a construção da autonomia e o trabalho com os conteúdos atitudinais. Avançando um pouquinho mais para a semana 5. Aliás, eu vou pular a semana 5 porque ela vai se relacionar com outra semana ali. Então eu vou passar a semana 6. Na semana 6 a gente falou um pouquinho sobre as questões de gênero, mais uma problemática da educação física. E aí a nossa discussão foi praticamente sobre a questão da mulher no esporte, né? A desigualdade de gênero. E aí a gente começou falando sobre a questão das turmas mistas, que antigamente tinha essa divisão, né, de gênero, meninos para um lado, meninas para o outro, mas aí pelos relatos no fórum a gente percebeu que, pelo menos na nossa realidade da escola pública, isso aí já foi superado. Todos nós da turma do IFCE, a gente trabalha com as turmas mistas e com esse trabalho dos dois gêneros juntos, sem ter uma segregação, sem ter uma separação entre meninos ou meninas. Outra discussão que teve foi a questão da mulher no esporte. A gente percebeu que um dos vídeos que eu até trabalhei essa semana com meus alunos foi um vídeo chamado Invisible Players, né, Jogadores Invisíveis, que é um vídeo da ESPN, que ele traz 3 animações e ele borra a animação, só que são animações de lances reais. É um gol, uma cesta e uma onda sendo surfada. E aí ele pergunta para alguns adultos, eu fiz a mesma coisa com as crianças, né, com os meus alunos, e aí fiz a pergunta para eles: quem fez o gol, quem fez a cesta e quem surfou a onda. E aí, assim como os adultos entrevistados no vídeo, nenhum dos meus alunos, mesmo as meninas, citou nenhum atleta mulher. Todos os atletas citados foram homens. E aí eu fiz uma roda de conversa com eles, e aí a gente percebeu esses aspectos aqui. Tem essa invisibilidade da mulher no esporte, a gente só percebe na mídia o esporte masculino. É muito difícil a gente conseguir ver o esporte feminino na mídia. E toda quarta e domingo está passando futebol, e o futebol é masculino, né? Então, essa questão do foco da mídia no esporte masculino já gera uma invisibilidade para o esporte feminino. Então, eles estão acostumados sempre a ver só homem no esporte, só homem no esporte, só homem no esporte. Tem a questão do próprio machismo, né? De achar que a mulher não é capaz de praticar esporte. Então, isso foi outra questão que a gente discutiu em sala de aula, discutiu também no fórum, e eu discuti com meus alunos em sala de aula. E tem a questão do preconceito, né, que está relacionado com a mulher no esporte. Então, o
o preconceito e a desigualdade de gênero, né? Que foi outra coisa que a gente discutiu. Um dos vídeos também que tinha no fórum pra gente assistir era aquele vídeo que eles levam duas crianças, né? Um menino e uma menina, para fazer o mesmo trabalho, recolher umas coisas que estavam pelo chão, e aí no final eles dão uma recompensa para os dois, sendo que a recompensa do menino é um copo cheio de bala e o da menina só tem bala pela metade. É até uma propaganda de uma se eu não me engano é de uma corretora financeira, e aí é justamente para criticar a desigualdade salarial, né? Então foi outra questão que a gente discutiu, tanto nos fóruns do ProF, quanto em sala de aula eu pude discutir com eles também essa questão da desigualdade de gênero, e são questões que se interligam, né? A questão da segregação das turmas, que acontecia antes, a questão da mulher do esporte, a invisibilidade, o preconceito, o machismo. E aí a gente falou também sobre... quando a gente refletiu sobre esses vídeos, a gente acabou quebrando esses estereótipos e os paradigmas. E aí, uma das atividades que eu passei para eles para casa, depois dessa aula, foi que eles pesquisassem a biografia de algum atleta mulher, né, já que eles não tinham isso na mídia, que eles pesquisassem na internet a biografia de algum atleta de mulher de esporte de invasão, que é o conteúdo que eu estou estudando, que eu estou trabalhando com eles agora. E aí, na nossa próxima aula da próxima semana, eu vou pedir para alguns deles lerem esses textos e para que a gente vá conhecendo mais atletas mulheres. Por último, a gente falou sobre, na verdade foi na semana 5, o que ensinar sobre esporte, né? São as problemáticas relacionadas à dificuldade, relacionadas ao ensino do esporte. E aí a gente teve essa discussão na semana 5, as inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar, foi o texto do Barroso. E aí, essa discussão, ela se relacionava muito com a relação entre teoria e prática, né? Quando a gente vai ensinar esporte, a gente tem que buscar essa relação entre teoria e prática, para não ficar aquela aula só conceitual, só falando sobre história do esporte, falando só sobre regras, só sobre competições e etc., e a gente também não tratar só sobre os conteúdos procedimentais, não tratar só sobre a prática. Então, buscar sempre essa relação entre teoria e prática. O ensinar a fazer, o ensinar sobre o fazer e também as atitudes, o ensinar com o fazer. Então, a gente acabou discutindo e chegando à conclusão que quando a gente vai ensinar o esporte, que é um conteúdo muito, uma unidade temática muito rica do nosso componente curricular, a gente deve buscar essa relação entre teoria, prática e atitudes. E além disso, a gente não pode deixar de explorar a diversidade de conteúdos que os esportes têm, né? Muitas vezes alguns professores acabam deixando de explorar essa diversidade, essa pluralidade de conteúdos que a unidade temática esporte tem. Se a gente faz isso, se a gente consegue explorar essa diversidade de conteúdos, os nossos alunos ganham e também ganha a gente, porque a gente evita o abandono do trabalho docente. Quando você vai automatizando sempre o mesmo esporte, sempre o mesmo esporte, sempre o mesmo esporte, chega um momento que você vira aquele professor rola-bola e começa a abandonar o trabalho docente. Então, esse é o meu mapa mental, meu mapa conceitual que eu fiz. Deixa eu abrir aqui para vocês verem como ficou ele, mas numa visão mais ampla. E essa foi minha explicação breve sobre cada um dos conteúdos, né, que a gente foi trabalhando durante todo o semestre, mas foram mais ou menos essas as problemáticas da educação física que nós discutimos durante o semestre. Vou compartilhar com vocês o meu mapa no fórum e qualquer dúvida a gente está aí para discutir durante o fórum. Até mais.